Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, demais deputados. Hoje eu venho à tribuna fazer o debate sobre a reforma da Previdência. Amanhã, quarta-feira, dia 15 de março, será um dia de grande mobilização pelo país contra a reforma da Previdência do governo Temer, que é, na verdade, o maior ataque aos trabalhadores das últimas décadas no Brasil. É um dia que é muito importante que a população se mobilize nos diferentes estados, porque o efeito dessa reforma na vida das pessoas é enorme e eu quero aproveitar para fazer uso dessa tribuna e debater sobre o significado dessa reforma. Em primeiro lugar, é importante dizer que a reforma da Previdência, que a Previdência, ela é um instituto solidário, onde aqueles que hoje contribuem estão contribuindo para pagar as aposentadorias e pensões de quem já está aposentado. Então, é fundamental que a Previdência esteja constantemente sendo renovada com a entrada de novos trabalhadores e trabalhadoras contribuindo para a Previdência. Por que isso é importante? Porque o governo tem falado muito no rombo da Previdência e na necessidade de ajustar a Previdência para a mudança no perfil demográfico da população. Mas se a gente pega o salário de um trabalhador de R$ 880, quanto ele e o seu patrão contribuem para o INSS ao longo da sua vida produtiva, ajusta esse dinheiro com um índice de 0,6, o índice da poupança. E esse trabalhador vai estar gerando uma poupança que seria o equivalente ao pagamento do salário dele integral pelo dobro do tempo que provavelmente ele vai receber ao se aposentar. Então é importante deixar claro que o que a gente contribui com a Previdência não é pouco, não é insuficiente para pagar a nossa própria aposentadoria. Então, é um argumento mentiroso daqueles que defendem a reforma do governo de que ela é necessária para fazer um ajuste com a mudança demográfica da nossa população, como se a possibilidade de eu viver mais de 75 anos fosse o que fizesse com que a reforma da Previdência fosse necessária. Isso é uma mentira, é um argumento que não é verdadeiro. Mas vamos analisar, então, o que o governo está propondo para mudar na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras ao longo da sua caminhada no mundo do trabalho até a aposentadoria. Em primeiro lugar, o governo estabelece uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria, tanto para homens quanto para mulheres. Isso é um absurdo, porque isso faz com que, por exemplo, jovens, pessoas que começaram a trabalhar ainda na juventude, com 16, 17 anos, tenham que praticar um tempo enorme de contribuição. Uma parcela das pessoas que hoje já está no mundo do trabalho, com 20, 25 anos de contribuição, vai ter que contribuir mais 10, 12 anos somente em decorrência dessa mudança. Uma outra mudança que o governo Temer está estabelecendo é da introdução de um mecanismo que estabelece que a aposentadoria integral só poderá acontecer após 49 anos de contribuição. Isso significa que o trabalhador que, por exemplo, entrou no mundo do trabalho com 25 anos, ele só vai receber o valor da sua aposentadoria integral após 49 anos de trabalho, ou seja, quando ele tiver 74 anos de idade. 74. Atualmente, esse trabalhador poderia se aposentar com seu salário integral ao redor dos 62, 63 anos de idade. Esse trabalhador vai ter que trabalhar, no mínimo, 11 anos a mais para conseguir ter acesso à aposentadoria integral. Se levarmos em conta que no Brasil
o tempo médio que ao longo da sua trajetória profissional um trabalhador fica desempregado, sem contribuir com a Previdência Social, que é ao redor de 7 anos, porque ficou um período estudando, porque ficou um período realmente desempregado, a média no Brasil é de 7 anos. Esse trabalhador ou essa trabalhadora só poderiam se aposentar após 80 anos de idade. O que significa que para uma parcela enorme da nossa população, especialmente aqueles setores que têm os trabalhos mais pesados, mais precarizados e que, inclusive, costumam ter maiores períodos sem conseguir contribuir para a Previdência, a aposentadoria nunca vai chegar. Em regiões do Brasil, como o Norte, o Nordeste, algumas áreas dessas regiões, a expectativa de vida ainda está abaixo dos 65 anos. Então, essa população não vai se aposentar, primeiro, porque não vai conseguir chegar à idade mínima de aposentadoria. E a que é conseguir chegar à idade mínima de aposentadoria, não vai conseguir se aposentar com seu salário integral, porque vai ter que trabalhar pelo menos mais 12, 14 anos para conseguir alcançar o salário integral. O que essa reforma da Previdência está fazendo é, na verdade, relegar uma parcela enorme da nossa população a não aposentadoria, a trabalhar até morrer, o que é um absurdo. E é um absurdo, é uma reforma mais dura, mais cruel com a população do que a gente tem assistido em quaisquer outros lugares do mundo, mesmo aqueles que passaram por situações fiscais muito mais graves que as brasileiras, como o caso de Portugal, como o caso de Espanha, como o caso de Grécia, que chegaram a ter suas economias praticamente quebradas com grande inadimplência do governo federal. Eu tenho feito o cálculo com pessoas próximas, com familiares, com amigos, e a média de acréscimo no tempo do trabalho varia de 11 a 15 anos de idade. É muito importante que as pessoas façam esse cálculo para entender como essa reforma os afeta e que tenham convicção de que essa reforma é cruel, porque ela contribui o suficiente para pagar a sua aposentadoria, e o que leva ao fato de hoje os governos afirmarem que tem um rombo na Previdência é de que os próprios governos são grandes devedores da Previdência Social. Por isso se cria uma suposta situação onde a Previdência não conseguiria se sustentar. São argumentos hipócritas que colocam a situação da população brasileira com relação ao seu sagrado direito à aposentadoria sob um grave risco. E tem mais um ponto que eu gostaria de destacar. Atualmente, as aposentadorias, elas fazem um corte para que somente as contribuições dos últimos anos de trabalho ou dos anos de trabalho mais altos contem para definir o valor da aposentadoria. Nas regras estabelecidas por essa reforma, o que é considerado salário integral é uma média da primeira contribuição à última do trabalhador. Isso significa que o trabalhador que começa ganhando um salário mínimo, progride, estuda e consegue se aposentar ganhando 6 salários mínimos, não vai acontecer como acontece atualmente, que há um corte onde aquele período onde ele contribuiu com valor menor é descartado. Vai ser considerado o valor inteiro. Então, a aposentadoria integral desse trabalhador não é a aposentadoria com que ele vai se aposentar. É a aposentadoria média, considerando daquele período onde ele começou a trabalhar até o período onde ele se aposentou. Vai puxar para baixo mesmo o valor da aposentadoria dita integral por esse governo. Isso quer dizer o seguinte, que o trabalhador que se aposentar com 70 anos, com 45 anos de contribuição, ele não vai perder só 4% do que seria o seu salário integral. Ele vai perder 4% dessa média de contribuição que já vai jogar o salário dele para baixo, mais ou menos ao redor de 20% a 25%. O que nós estamos assistindo é o assassinato da Previdência Pública no Brasil. O que nós estamos assistindo é uma situação
onde todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, professores, servidores públicos, garis, médicos, advogados, vamos ter que trabalhar 10, 15 anos a mais. E que os trabalhadores mais precarizados, os trabalhadores com profissões, com condições de vida que levam a ter uma expectativa de vida um pouco menor, esses trabalhadores, essas trabalhadoras não irão se aposentar. Ou vão perder capacidade de trabalho e vão aumentar os índices de pobres que dependem exclusivamente da ajuda da família e do governo para sobreviver, ou vão morrer ainda no exercício da sua profissão. Não podemos aceitar esse grave ataque aos trabalhadores e às trabalhadoras do Brasil. É importante que cada um e cada uma de nós, independente da profissão, entenda que essa reforma da Previdência diz respeito a si próprio, diz respeito à sua realidade de vida. Jornalistas, todas as profissões. Não dá para se achar fora, não dá para achar que essa reforma não tem a ver com você. Entra no site da Anfip, tem lá a calculadora que faz a simulação da sua contribuição, calcula quantos anos a mais você vai ter que se trabalhar por essa reforma da Previdência. Faz esse cálculo e se junte a nós. Amanhã, 16 horas, aqui na Candelária, grande concentração de todos e todas que dizem não a essa reforma da Previdência. Esse governo corrupto, dirigido por bandidos, que a cada vez que assiste a um avanço das investigações cercarem seus principais membros, responde aos grandes grupos empresariais tentando mostrar sua utilidade, congelando os investimentos públicos por 20 anos, como fez recentemente, e agora, quando se aproxima a lista de Janot, diz que vai apressar a reforma da Previdência. É um governo que tenta se mostrar útil ao grande capital e aos grandes empresários. E, para isso, arranca o couro do trabalhador e coloca a gente para trabalhar até morrer. Não aceitaremos. Amanhã, aqui no Rio de Janeiro, todos na Candelária, a partir das 16 horas, para dizer não à reforma da Previdência de Michel Temer, Renan Calheiros, Romero Jucá e toda aquela quadrilha que toma conta de Brasília hoje.